estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, está sobre mim a unção de Josué. Então prepare-se para atravessar o Jordão e possuir a sua terra prometida. Diga, eu creio nisso. Amém. Sente-se, por gentileza. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Muito bem. O espírito da fé é o espírito da vitória. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu acredito que o Espírito Santo está nos chamando a nos matricular na Escola da Fé em 2024. Como é que Deus funciona? Deus funciona em fé. Por que fé? Porque é como Deus funciona. Deus não vai se rebaixar e vai se unir a nós ao medo. Ele não vai se unir a você estando com medo e incredulidade. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não é possível. Então, para andar com Deus, tem que andar em fé. Porque em fé é como Deus funciona. Deus, como um bom pai, melhor do que nós, Ele fica triste quando nós não recebemos aquilo que é nosso por direito. Então, Ele vai falar o tempo todo na sua palavra sobre o princípio da fé, sobre a lei da fé. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer, ou seja, é obrigatório, é uma ordem, é uma regra imutável. Isso não vai mudar. Se você não anda em fé, você não tem como andar com Deus, porque Ele anda em fé. Tudo foi feito pela fé. Jesus disse que eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Jesus andou em fé. Levantava todos os dias em fé. Tomava o seu café da manhã em fé. Pregava a palavra, obviamente, em fé. Ia para o templo em fé. Respondia aos seus adversários em fé. Absolutamente tudo em fé. Nós somos chamados para viver desta maneira. Andar significa dar passos. Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Isso demanda fé. Ele andou. Ele saiu de onde ele estava. Então isso mostra que ele creu. É pela fé. Como é que Deus funciona? Às vezes nós queremos saber como é que Deus funciona em fé. É por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Você é o que você acredita. Se você tem um resultado errado, é porque você crê errado. Você crê em mentiras e não na verdade. Se você crê certo, se você crê na palavra,
e se você se move em fé, você passa a funcionar como Deus funciona. Então, andar por fé é viver, é um estilo de vida. É como se deve viver, porque é como Deus vive. Tudo foi feito pela fé. Então, Paulo fala aos romanos que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Começa na fé e termina na fé. Não tem como não ser pela fé. Se você diz que anda com Deus, é pela fé. Para viver a palavra é pela fé. Para obedecer é pela fé. Aliás, a obediência é a grande prova da nossa fé. E obediência é igual a poder. É pela fé. Então, o que é fé? Fé é uma convicção de que o que eu estou lendo é a verdade. Fé é quando eu creio que o que eu estou lendo é a verdade. E o que eu penso é mentira. Porque eu penso muitas coisas que quando eu conheço a verdade, eu sei dizer, isso é mentira. Eu não vou acreditar nisso. Eu estou lendo uma coisa que bate de frente com aquilo que eu ouvi uma vida inteira. Agora, então, eu sei dizer, isso é mentira. Eu creio no que está escrito na palavra, mas eu não acredito nisso. Nós fomos criados dentro de um contexto familiar, com ideias, com crenças, com costumes, com hábitos. E agora a palavra vem como uma água viva, porque a palavra ela chega como água, lavando tudo. E ela é a verdade. E ela então vai desvendando diante de mim todas as mentiras que eu acreditei uma vida inteira. Que essa é a minha sina, esse é minha luta mesmo, é a minha cruz, eu vou ter que aguentar, não tem saída para isso. Se Deus botou esse fardo na minha vida, eu vou ter que suportar, eu não tenho como lutar contra isso. Eu tenho que aceitar o pior, eu não vou sair disso nunca. A vida é o que é, não dá para mudar. Quantos que viveram a vida inteira acreditando nisso? Eu tenho que aceitar. E não é verdade. Muitas vezes um problema chegou, por exemplo, lembrando do caso da enfermidade de epilepsia. Então, eu ouvi de um dos neurologistas, minha senhora, isso é uma fatalidade. Quer dizer, a senhora... E ele ainda disse, se contente, porque tem os medicamentos, tem o tratamento, isso e aquilo. E eu, corajosamente, pude dizer para ele, isso para mim é pouco. Eu não quero isso. Eu não quero meu filho medicado. Então, eu podia ter aceitado isso como uma verdade absoluta. Dependendo se a palavra não tivesse tido o peso que ela teve na minha vida, eu teria ficado com tudo que eu estava ouvindo. É assim mesmo? Será que não é a vontade de Deus? Às vezes, eu cheguei a ouvir também. Às vezes, o Senhor, o nome dele vai ser glorificado. E aquilo não entrava para mim. Eu me lembro bem disso, de alguém dizer que talvez o nome do Senhor seria glorificado naquela doença, da maneira que eu ia reagir e tal, tendo o meu filho doente. Eu disse, mas em que isso vai glorificar o nome do Senhor? Quer dizer, sabe quando as pessoas querem te convencer de uma coisa, mas aquilo não entra como, peraí, isso não faz sentido para mim. Todas essas coisas, eu me lembro
de não fazer sentido para mim. Espera aí, isso é uma contradição, isso não faz sentido para mim. Não, eu posso dar uma boa resposta, mas eu ter também uma boa resposta disso, que é a cura dele. Então, eu bati o pé e não aceitei. E eu me lembro, eu sempre conto isso aqui, conto isso no programa, de eu chegar aflita, após ter recebido mais conselhos, inclusive da minha liderança daquela época, que eu sei que fez o melhor que pôde, e eu pegar minha caixinha da promessa e pedir ao Senhor, então se eu estou errado, eu preciso saber. E saiu verdadeiramente, ele levou sobre si todas as enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele estava dizendo para mim, não. Você está certa, continue crendo. Continue crendo. E é interessante porque Deus coloca tanto o querer quanto o realizar. Ele coloca em nós algo que parece que tudo que vai contra aquilo não faz sentido, não fazia sentido para mim. Não, isso não faz sentido. E quando você decide funcionar como Deus funciona, é quando a sua vida funciona bem. Porque nós fomos feitos por um Deus que anda em fé, que usa a palavra, que tudo que foi feito pelo poder da palavra. Ele nos ensinou a viver da mesma maneira. Como que eu devo viver a minha vida? Alinhada com Deus. Funcionando como Deus funciona. Do princípio ao fim, esse evangelho que você diz estar praticando, ele só é possível do princípio ao fim pela fé. Porque começou com você crendo em Jesus e confessando. Creu no seu coração e confessou com a sua boca. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Então o Senhor deu e eles possuíram. O Senhor deu e eles possuíram. O que adianta o Senhor dar e eu não possuir? O Senhor deu e eles possuíram antes de atravessar o Jordão. Vinha sendo dito isso, possua. Então, primeiro, a Bíblia é muito clara que eu possuo algo antes daquilo ser tangível. Tudo começa de forma intangível. Ele me apresenta algo. Eu não posso tocar. Mas eu toco espiritualmente. E então eu toco. Mais tarde aquilo se torna real. Então, primeiro, eu recebo uma palavra, eu preciso crer nessa palavra, eu preciso possuir essa palavra no meu espírito. Eu preciso crer. O que ele disse? Se disser a este monte, no grego, o verbo é contínuo, disser, continuar falando com o monte. Você possui aquilo e você creia que já recebeu, quer dizer, você senta naquilo, você diz, isso já é meu. Mesmo que você ainda não tenha tocado, você diz, isso já me pertence. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Como tinha jurado aos seus antepassados, nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes. Porque é isso que acontece na vida de quem anda com Deus. Pois o Senhor entregou todos em suas mãos. Ele nos dá descanso de todos os lados e nenhum inimigo pode resistir a nós. É o que está escrito. Não é a palavra da Cleo. Eu dependo dessa palavra como você.
Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Mesmo que eu esteja vivendo algo muito desagradável, eu tenho que acreditar no que o Espírito Santo deixou registrado, que eu já tenho vitória sobre isso, ou seja, eu luto com a vitória. Basta eu perseverar crendo, funcionando como Deus funciona. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, aí eu tiro a nação de Israel e posso colocar meu nome, o seu. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, de todas as boas promessas que o Senhor fez a você, fez a nós, muitas já se cumpriram e outras se cumprirão. Nenhuma vai falhar, porque Ele não é o eu fui, Ele é o eu sou. E uma vez que Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E Ele faz de novo. Então você vai encontrar, por exemplo, em Hebreus 11, um capítulo inteiro falando pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Por que pela fé? É simples. Todo mundo tem fé, e se não for em Deus, vai ser em alguma bobagem. O ser humano foi feito por Deus, para Deus. E se ele se desconecta de Deus, ele morre. Como nós vamos ver acontecer, infelizmente, constantemente, mais do que a gente não quer ver isso, mas vê. Encontramos pessoas vazias, frustradas, depressivas, se drogando, se autodestruindo, se matando. Por quê? Porque estão tentando viver a vida longe de Deus. Eis que a sua alma se incha. A alma é o centro das nossas emoções. Pensamentos, vontades, sentimentos. Então, ela incha. Tem gente que está inchado de orgulho, de sentimentos miseráveis, pessoas autocentradas. E ela não é reta. Pessoas que são dominadas, são almáticas, ela nunca vai ter uma vida reta, uma vida poderosa. Não tem como você viver por suas emoções e viver uma vida plena. Mas o justo pela sua fé viverá. Se você vive pela alma, sua vida é torta, é bagunçada. Se você vive pela fé, você vive. Você vive a vida que você tem que viver, uma vida poderosa. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Retrocesso não faz parte da vida daquele que decidiu andar com Deus, pois nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E você sabe que a palavra salvo aqui fala de preservação de vida, de uma vida plena, em todos os aspectos. Uma vida completa. A fé não é uma posição doutrinária. Alguém diz, não, então eu faço parte de tal lugar, essa é a minha fé. Não, não, não. A fé não é um movimento, a fé não é não é nada disso. A fé é uma forma de viver. A fé é uma forma de viver. É uma forma de vida. A fé é uma forma de pensar, é uma forma de crer, obviamente. É uma forma de falar. Tem a linguagem da fé. É uma forma de responder a tudo. É a única forma, na verdade, de lidar de maneira bem-sucedida.
Se você quer lidar com as coisas de forma bem-sucedida, é pela fé. É a única maneira de lidar de maneira bem-sucedida com qualquer questão. Se você responde com a fé aos problemas com a fé, você tem um resultado. Se você responde com as suas emoções, com a incredulidade, você vai ter outro resultado. A fé deve ser o nosso estilo de vida. A fé. E acredite, é o único modo de viver que garante paz, alegria, sucesso, aqui e eternamente. A razão pela qual ela é bem-sucedida é porque é como Deus vive. É como o Pai funciona. É como o Pai opera. É como o Pai vive. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, do que da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Foi por meio dela. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas foi feito pela fé, usando a palavra. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ele usou a fé. Ele deu ordens. Deus disse, você vai para Gênesis 1, Deus disse, e aconteceu, Deus disse, e aconteceu. E como que Ele nos ensina a viver? Da mesma forma. Jesus disse, se você falar com o monte, se você disser e crer no que você disse, crer que já recebeu, já recebeu. Mas como nós fomos criados para viver por emoções, pelo que nós vemos, então nós temos uma programação que nós temos agora que sofrer uma libertação, uma renovação, uma metanoia, uma renovação mental. Eu passei uma vida respondendo à vida, aos problemas de um jeito. Mas agora eu começo a andar com Deus. Então, como o Pai funciona? Em fé? Em fé? Jesus fez uma oração pelos discípulos e por todos nós, lá em João 17. Ele orou coisas maravilhosas, e é uma coisa que ele orou, que todos seriam um, assim como ele e o Pai são um. Aí você vai pensar como, com toda essa quantidade de denominações e divergências, mas ele orou em fé? Ele orou em fé? Crendo nessa unidade, que eles sejam um como eu e o Pai somos um. Ele orou em fé? Porque quando Ele olha para nós, Ele não nos vê onde estamos agora. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele conhece o final antes mesmo do seu início. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Ou na NVI, chama a existência coisas que não existem como se existissem. Ele traz à vida mortos e chama a existência aquilo que não existe como se existisse.
Ele, quando mudou o nome de Abraão, de pai exaltado para pai de multidões, ele já estava sem vigor nenhum e sua mulher era estéril desde sempre. Ele não tinha um filho da promessa. Mas o Senhor disse, eu o constituí pai de muitas nações. Era algo intangível, mas que se tornou tangível. Aconteceu no mundo espiritual, ele teve que crer. Porque eu recebo uma palavra, e então eu creio nela, eu me aposto dela. E eu começo a trazer à existência aquilo que não existe. Então aqui em Romanos 4, fala que Abraão estava seguindo a Deus e ele estava agindo como Deus. Obviamente que o Espírito Santo aqui decidiu colocar a parte que Abraão creu. Porque o final é melhor que o início, é o que, como você termina que importa. Nós vamos ver várias atitudes que mostram a incredulidade. Mas você vê esse crescimento. Então, a fé é como Deus funciona. É como Deus opera. É como Ele cria as coisas. É como Ele faz tudo. E tudo o que Ele faz é bem sucedido. Tudo o que Ele faz é vitorioso e supera. Por que eu não iria querer seguir um exemplo como esse? E nós, por sermos filhos, seus filhos, Ele ordenou que vivêssemos como Ele. O Pai nos ordenou a seguir o seu exemplo e sermos imitadores dEle. E isso exige todo dia, todo momento. Tudo que nós vamos fazer tem que ser em fé. Porque é como o Pai funciona. Nós acordamos em fé, nós dormimos em fé porque o nosso espírito não dorme. Nós podemos piscar os olhos pela fé, nós podemos respirar em fé, ou podemos viver com medo e incredulidade. Você escolhe. Você pode conduzir a sua vida em fé, que é crer exatamente naquilo que está escrito e parar e dizer assim, espera aí, quando que Deus errou? Quando que Deus falhou? Quando que Deus não foi bem sucedido? Então, por que eu não desejaria imitar a Deus e viver como Ele vive? Funcionar como Ele funciona? Por que eu vou querer outra coisa? Por que eu vou buscar uma outra coisa para a minha vida? Eu quero funcionar como Ele funciona? Cada movimento, cada decisão, cada resposta, cada reação pode ser em fé ou em incredulidade, medo. Você pode andar em fé ou em incredulidade, medo. Vai do que você acredita. Se você acredita que não pode, não pode. Mas se você acredita que pode em Deus, você pode. Você pode ser confiante, você pode ser hesitante. E o Senhor nos chamou para vivermos pela fé. E não morrer pela fé, e sim viver pela fé. Nós podemos morrer em fé. Mas é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Ele está nos chamando a uma vida. Eu estou te chamando a viver, viva. É vida, eu tenho vida e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida. E a tenho com abundância, eu te chamo a viver.
pela fé. Eu não te chamei para você se arrastar, viver um tipo de fé que não tem nada a ver comigo, onde você se arrasta, onde o medo e a incredulidade dominam você. Eu estou te chamando para você viver em fé. Ele está falando de vida. Vida. Não é ter um coração batendo e o resto está tudo morto. É vida. Vida significa o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então Ele nos chama a essa vida de justiça, onde a palavra se cumpre na nossa vida, onde eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito. Vida. Ele nos chamou para vivermos em fé. E quando nós estamos funcionando em fé, isso não vai resultar em morte. Porque a fé viva no Senhor, ela nos leva para um nível cada vez mais alto. Ainda que estejamos mortos, a fé nos traz a vida. Como um dia o braço do meu filho estava morto e o Senhor trouxe a vida. Então a fé atrai, a prática da fé atrai vida para aquilo que está morto. Nos leva a uma vida eterna. Ou seja, você vive em glória, você termina seus dias e vai para a glória. Como que eu vou viver uma grande vida? Funcionando como Deus funciona. Aprender sobre fé é aprender como o ancião de dias vive. Vem operando desde o passado eterno. Desde sempre. É como Deus opera. E sempre vai operar. Então, algumas pessoas dizem que estão andando com Deus, mas como elas não estão andando em fé, elas acham que estão andando com Deus, mas Deus não está andando com elas, por quê? Elas se movem em medo e incredulidade. Então, de novo, uma das razões pelas quais devemos viver pela fé é porque o nosso futuro está com o nosso Pai. E Ele nunca faz nada senão pela fé. Nada. Em qualquer ponto da nossa vida que nós não estivermos em fé, nós estaremos por medo, em dúvida, em incredulidade, vacilando. E isso imediatamente vai nos desconectar dele. Vai nos afastar dele. Porque Deus nunca vai se juntar a nós em medo e incredulidade. Para permanecermos ligados a Ele, nós temos que funcionar como Pai, como nosso Deus, como Ele funciona, que é em fé. Nós andamos por fé e não por vista. E andar envolve dar passos. Cada passo que você dá na sua vida tem que ser em fé. Tudo é fé. Isso é uma mentalidade. E as pessoas que adquirem a mentalidade da fé sofrem essa renovação. E agora funcionam em fé, têm a mentalidade da fé. Elas estão avançando em glória dia após dia. Dia após dia. Hoje o Senhor está nos chamando para esse nível. 2024. Janeiro. Nós estamos aqui para dar as primícias ao Senhor. Começar o nosso ano
projetando nele. Por quê? Porque nós estamos nos aliando a ele e nos alinhando com ele em fé, porque ele funciona em fé. Não tem uma maneira melhor de viver, porque Deus funciona em fé. E é em fé que eu vou dando um passo, e mais um passo, e outro passo, e mais passo. De fé. Algumas pessoas estão muito frustradas, porque elas não ficam com a verdade, elas ficam com as mentiras dos seus sentimentos. Elas dizem que estão andando com Deus, mas elas não funcionam como Deus funciona. Elas não pensam como Deus pensa, elas não agem como Deus age, que é em fé. Então, quando você funciona como Deus funciona, você está ligado a Deus. Você está andando com Deus, você tem comunhão com Deus, você está ligado com o Senhor. Então você funciona, a sua mente está funcionando em fé. Você pensa em fé. Você está olhando para as coisas com o olhar da fé. A forma de você receber é em fé. Você já responde pela fé. Você possui pela fé. E você começa a se mover em fé. Fé é crer, é acreditar, é confiar que o que eu estou ouvindo é a verdade. Então, as pessoas estavam me dizendo, a medicina estava me dizendo que eu estava vivendo algo. Então, cada um dizia, olha, é uma fatalidade, olha, essa é a vontade de Deus, olha, a senhora vai ter que aceitar, olha, a senhora não pode lutar, porque nem todo mundo na sua família está crendo igual, então a senhora vai ter que ceder. Então, assim, eu podia ficar com tudo aquilo, eu podia me levantar, que foi o que eu fiz, e dizer, tá bom, então tá. Então, se todo mundo está certo, eu estou errado, me dê uma palavra. Ele me deu verdadeiramente, ele levou sobre si todas as enfermidades. Ele estava dizendo para mim, é assim que eu funciono. Eu quero que você funcione assim. Eles estão se movendo, uns estavam se movendo em medo e incredulidade, o outro pela razão. Obviamente que a medicina vai passar o que ela tem que passar, que é o correto. Mas eu tenho o direito de funcionar como eu estou sendo ensinada. Como que eu estou funcionando na vida? Como Deus funciona ou como todo mundo funciona? Como a medicina funciona, o mundo funciona, o governo funciona, as pessoas funcionam. Como as pessoas funcionam? Em medo e incredulidade, a maioria. Vitimismo, sempre uma vontade de desistir. Então, como eu decido funcionar? Como cada um está funcionando, porque as pessoas funcionam das mais diversas maneiras. Elas vivem uma vida baseada em uma fé. Ainda que seja a fé no medo, na incredulidade, na ciência, mas elas têm uma dificuldade de aceitar que você viva a sua vida fundamentada numa fé em Deus. Mas todo mundo crê em alguma coisa. Tem alguma filosofia de vida. Vive de alguma maneira, funciona de alguma forma. E aí se incomoda. A única coisa, você já percebeu que a única maneira que incomoda as pessoas, a única forma
de funcionar, que irrita as pessoas, que incomoda as pessoas, e que faz com que elas te chamem de ignorante, de uma pessoa sem cultura, sem inteligência, é quando você decide crer em Deus. Qualquer coisa que você crê, está tudo bem. Mas se você crê em Deus e decidir funcionar como Ele funciona, pagar o preço que Ele te manda pagar, que é pela fé, não existe uma maneira melhor de funcionar do que como Deus funciona. Porque tudo está aí para mostrar, nada, por melhor que tenha caminhado até bem, tem uma história de sucesso e foi bem sucedido como Deus. Ninguém supera Deus. Ninguém supera o que Deus faz. Por que eu vou querer uma coisa menor? Tem tanta gente infeliz porque não está nesse campo, não está funcionando como Deus funciona. Tem muita gente aquém vivendo uma vida aquém, exatamente porque não acredita. E crê em alguma coisa, muitas vezes até no medo, na sua incredulidade. Acredita em muitas coisas e tem dificuldade de acreditar no que o Senhor está nos apresentando e dizendo, olha, fica com isso aqui, porque isso aqui funciona. Eu levei sobre mim todas as enfermidades. Eu empobreci para você enriquecer. Eu me adoentei para você ser sarado. Eu me fiz pecado para você ser chamado de justiça de Deus. Eu me fiz maldito para você ser bendito. Chame a existência o que não existe. Mas não entra. Em Hebreus 11:5 fala sobre Enoque, que andou pela fé e agradou a Deus, e agradou tanto que o Senhor o tomou, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, porque a fé é a única maneira de agradar a Deus. Ele agradou a Deus. Não há alternativa, não há nada além que ele aceita como sendo agradável a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois quem dele se aproxima precisa, é obrigatório. Nós precisamos andar em fé, ou Deus não vai reconhecer como aceitável. Não é aceitável. Ele não vai reconhecer como algo que o agrada. E como eu disse, não é o fato dele ser difícil de ser agradado. É porque é como ele funciona. A questão é que ele deseja o melhor para mim e para você. E sabe que somente assim nós teremos uma grande vida e cumpriremos com o nosso destino. Deus não se agrada, Ele não fica feliz quando não estamos recebendo. Quando Ele vê que você está doente, podia estar curado. Está rastejando e podia ter uma vida abundante. Não tem energia para nada e era para você ter. Sua família está indo de mal a pior e Ele está dizendo, não é assim que eu te chamei para viver. Ele não se agrada quando nós não estamos vencendo. Afinal, Ele falou. Está escrito que nós somos mais que vencedores em tudo.
Ele não se agrada quando nós estamos machucados, com necessidades não supridas. Quando nós não somos vitoriosos. Se eu vejo um filho meu podendo viver uma grande vida e não está vivendo por conta das escolhas, eu vou ficar feliz? Quando você olha para o seu filho e vê que ele poderia estar além, até ali na escola, com notas melhores, se ele focasse, fosse mais disciplinado, você sabe que ele poderia estar melhor. Você não fica feliz em vê-lo aquém do que você sabe que ele tem condições de estar além. Então, muitas vezes Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo, puxa, você pode estar além, você pode viver muito além disso. Por que você não crê? Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha inocência e repitam continuamente, glorificado seja o Senhor. Que tem prazer da felicidade do seu servo. Na Amplificada diz, seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Felicidade e prosperidade, você sabe que são a mesma coisa. Porque é uma vida plena, que é progresso, você está tendo progresso. Ele fica feliz, satisfeito, agradado. Como qualquer bom pai e boa mãe. Quando vê seus filhos crendo por tudo, que ele disse, ó, eu conquistei isso aqui. Jesus deixou bem claro, conquistei isso aqui para você. E esses sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguem, que é cura, libertação, poder, aqueles que creem. Deus é o melhor pai, não existe um pai melhor. E como Ele quer que eu viva pela fé, porque como Ele funciona, e é como eu vou ter uma grande vida. E se tratando de Deus, com Deus sempre se trata do coração. Eu creio no coração, confesso com a boca. Eu creio no coração. Eu creio no coração. Ele nos quer com o espírito da fé. Fé no coração. A fé tem que se tornar a matéria-prima que forma quem e o que somos. Eu mudo por causa da fé. Às vezes você está ali, ontem mesmo eu ainda falava sobre isso, sobre coisas que às vezes a gente passa, que você está sofrendo, mas você está sofrendo por ser um cristão. Não porque você matou, você roubou, você fez mal, você infringiu uma lei, mas porque é difícil às vezes ficar naquele lugar, suportar tal coisa, mas por causa da palavra, você decide o sofrimento da fé. De ficar num lugar difícil, de aguentar algo por causa da fé. Porque você acredita na palavra. É o sofrimento do cristão. Muitas vezes você vai sofrer para obedecer. Porque a sua carne está dizendo não, 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 mas o seu espírito está dizendo não, sim, por amor a Deus. Então, é o sofrimento do cristão. Às vezes você vai ter que brigar contra situações, porque você sabe que é o que Deus espera de você. E é desafiador. Mas é o resultado da fé. Você decidiu andar por fé. Então você sofre
Porque obedecer naquela área é difícil por causa da fé. Você fica num lugar difícil para honrar a Deus por causa da fé. Você honra princípios que às vezes são dificílimos por causa da fé. Você vive uma vida que muitas vezes mexe com as suas emoções, mas você não deixa as emoções te dominarem. Você permanece firme nas suas convicções de fé, porque você sabe o que está escrito. O que a palavra está me orientando a fazer? Pensar em fé, respirar em fé, comer em fé, beber em fé. Você vai falar, onde está isso? Quer comamos, bebamos, façam tudo para a glória de Deus. É em fé, tudo que você for fazer. Você dorme em fé, você responde às pessoas em fé, aos problemas, às ofensas em fé. Fazemos nossos planos e projetos em fé. E se vivemos assim, então vamos orar em fé, vamos falar e criar os nossos filhos em fé, vamos doar em fé, vamos trabalhar em fé, vamos dirigir em fé. Nós sorrimos em fé, nós somos gentis pela fé. Nós somos amorosos pela fé, nós somos bons filhos, porque tem mandamento em fé. Bons pais, bons cônjuges, bons cidadãos em fé, porque a palavra fala sobre isso. Então você funciona em fé. A fé, ela está convencida do benefício. E ela vem e me convence. Ela diz, creia. Porque você vai ter resultado. Se você andar em medo e incredulidade, seu resultado será péssimo. Mas se você andar em fé, fé na palavra de Deus, você vai ter um resultado poderoso. Então a fé está convencida do benefício. A fé está convencida que Deus vai prosperar. Aquilo que está nas nossas mãos, que vai dar certo. Então tudo o que fazemos tem que tem um espírito diferente do mundo. Tem o espírito da fé. O espírito da fé é o espírito da vitória. Vamos repetir? O espírito da fé é o espírito da vitória. É o caminho da vitória. É o caminho da vitória que nos livra da derrota. É a única forma de agradar a Deus. Jesus falou que sempre fez o que sempre fez o que viu o Pai fazer, e é assim que a gente tem que viver. Você vê que ele deu testemunho, e o próprio Deus deu testemunho sobre o Senhor Jesus. Lembra do que ele falou? Este é meu filho amado, de quem tenho me agradado. Ou seja, então Jesus estava andando em fé, porque você só pode agradar o Pai se você andar em fé. Quando Deus fala que está se agradando de você, é porque você está andando em fé. Não tem como Deus se agradar de mim se eu não ando em fé. Deus só pode se agradar de mim quando eu ando em fé. Porque então eu obedeço em fé. Eu me submeto por causa da fé. Eu fico, então, no lugar difícil por causa da fé. Eu resisto a uma situação por causa da fé. Então, é por isso, eu agrado a Deus, porque eu estou fazendo pela fé. Eu estou pensando pela fé. Eu estou andando pela fé. Eu estou dando passos de fé. Eu estou aqui pela fé. É o meu estilo de vida. Então, Ele vai se agradar de mim. É impossível agradar a Deus sem fé. Só que quando você fala de fé, parece que é por uma coisa pontual ali. Uma questão doutrinária. Não, ele está falando, é um estilo de vida. É como você funciona, é como a sua mente funciona. Você acredita na palavra e você vive assim. Nós nunca teremos uma grande vida sem fé.
A fé na palavra de Deus. Então, esse é meu filho amado, de quem tenho me agradado. Isso significa que Jesus fez tudo pela fé. Tudo, tudo. Ele impunha as mãos sobre as pessoas e as curava, ministrava, respondia às críticas, tudo, 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 levantava e vivia a vida dele em fé. A gente lê nos evangelhos e vê a sua vida, o cotidiano do nosso Senhor, andando pela fé. Jesus foi para a cruz pela fé. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Não vai pelo que eu quero, pela minha vontade, pela minha alma. Essa é a minha vontade. Mas eu quero a sua vontade. Ele entregou o seu espírito pela fé. Crendo que ressuscitaria em 3 dias e ressuscitou. Que exemplo! Então, hoje o Senhor está nos chamando a tomar essa decisão. Ele está dizendo, não se conforme mais em viver como o mundo vive, da mesma maneira que todo mundo tem vivido. Ele não quer nos pegar em negatividade, incredulidade, medo, queixas, distrações. Ele nos quer com uma mente renovada. Ele quer que tomemos posse do espírito da fé. Porque andando pela fé, nós jamais seremos vencidos. Nós vamos andar em vitória. Ele está nos chamando a agradá-lo andando pela fé. Foi assim que Josué e Caleb entraram na terra prometida. Dominados pelo espírito da fé. É pela fé. E a fé é o espírito da vitória. O espírito da fé é o espírito da vitória. Foi assim que Josué conquistou a terra. Crendo e não deixando de cumprir com nada de tudo que ele recebeu. Porque ele creu. Você não consegue cumprir com tudo que você está recebendo se você não acreditar. Se aquilo não estiver dentro de você, você está se movendo em fé. Por que uma pessoa ainda fofoca? Porque ela não está pensando, ela não tem uma mentalidade de fé. Por que ela reclama? Porque ela ainda não tem uma mentalidade de fé. Por que ela desiste? Porque ela não tem uma mentalidade de fé. Por que ela não consegue obedecer? Porque ela não tem uma mentalidade de fé. Por que muita coisa não tem funcionado? Porque não tem uma mentalidade de fé. Então você vem aqui, você está ouvindo. Mas você pode sair aqui no corredor e já ter uma reação totalmente diferente, com base no quê? No que você acredita, nas crenças que estão dentro de você. E não reagir pela fé. Quando você tem uma consciência de fé, muitas vezes você não está com vontade nem de ver pessoas, de cumprimentar pessoas, e você é tão gentil, tão educado, tão doador, porque você sabe que é o que Deus espera de você. Você não vai pelo que você está sentindo, pelas suas vontades. Você anda em fé. Muitas vezes você não está com vontade de fazer muitas coisas. Mas por entender que é o que Deus espera de você, você vai e faz. Você vive uma vida doadora, porque você sabe que o maior é o que serve. Dai e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada, vai voltar para você. Você dá, porque a Bíblia mandou você dar, Jesus mandou dar. Ele disse, com a mesma medida que você mede alguém, você vai ser medido. Então você toma cuidado para não medir aquela pessoa de uma forma negativa. Porque você não quer que aquilo volta para você. Você leu que o que você planta é o que você vai colher. Obviamente que por acreditar nisso, você não vai querer plantar uma semente ruim. Então, se Deus se agradou de Jesus, esse é meu filho amado, de quem tenho me agradado, é porque Jesus andou em fé. Porque você só pode agradar a Deus andando por fé.
Se Deus disse, eu tenho me agradado dele, é porque ele estava andando em fé. Ele não estava se agradando dele porque ele era filho. Filho ele sempre foi. Mas porque ele assumiu uma forma humana e estava andando em fé. Tanto que em Hebreus fala que ele aprendeu a obedecer. Para você obedecer, você tem que crer. Senão você não obedece. É pela fé que você obedece. Se você não crer, você nunca vai obedecer. Você nunca vai se submeter a uma coisa que você não acredita. Inclusive, algumas pessoas se submetem a cada coisa horrível, porque é o que ela acredita. Às vezes é o que ela acha que ela merece. Ela pega coisas para a vida dela, ela aceita coisas que ela não deveria aceitar nunca. Você tem o que tolera. E muitas vezes, por crer em mentiras, você tolera coisas que você não deveria estar tolerando. Se submete a situações que você jamais poderia se submeter. Então, como que eu vou agradar a Deus? Andando em fé. Não tem outro jeito de você viver uma grande vida se não for em fé. Como que você vai ter o melhor ano da sua vida até então? Um ano muito superior a tudo que você já teve. Se hoje você, em janeiro, 21 de janeiro, você decidir que você vai andar por fé. Você vai decidir a sua vida com base na fé. Você vai sofrer uma renovação, vai perseguir isso, pensar pela fé, enxergar as coisas pela fé, responder pela fé. Você vê, levou 40 anos para o Senhor remover a vergonha e a humilhação de Israel, tirar o Egito de Israel. Por quê? Porque esse povo, durante toda a jornada, caminhou em medo, incredulidade, e, consequentemente, o que saiu foi murmurações. 40 anos depois, quando eles se circuncidam, tem aquela atitude de fé, aquele comportamento de fé, o Senhor encontra a fé. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. 40 anos depois. Então, assim, chega de racionalizar, conjecturar, chega de se distrair, chega de agir na força do braço. Chega de agir como todo mundo age. O justo viverá pela fé. Se você foi criado num contexto onde as pessoas sempre viveram de forma emocional, aceitando as coisas do jeito que elas vêm, Deus está te chamando para um nível mais alto, para o nível de fé. Andar por fé é o nível mais alto que existe. Não existe um nível mais alto do que esse, porque é como Deus funciona. Como é que Deus funciona? Pela fé. Como que Deus funciona? Pela fé. Ele anda em fé. Ele funciona em fé. Fé na sua palavra. Tanto que ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Uma vez que ela é liberada, ela tem o seu cumprimento. Ela não volta vazia. O espírito da fé é o espírito da vitória. Se você quer viver a partir de hoje uma grande e incrível vida, o Senhor está te chamando a andar por fé. Fé é quando você pega a palavra, que é a verdade, num tempo onde as pessoas relativizam tudo, e não tem mais verdade, não tem certo e errado, tem. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é inerrante. Ela não pode... Deus não sabe errar. Deus não erra. Deus não falha. Deus não sabe falhar. O mais alto nível, e que Ele nos chama
para viver nesse patamar sendo dominados pelo Espírito da fé. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso crer nele. Muitos sabotam com a própria vida, porque ficam lá, ao invés de pensar em fé, ficam lá, rodando, andando ao redor da mesma montanha, pensando da mesma maneira. Cada um as suas situações. E se você começa se você sai da fé e é dominado por suas emoções, você é derrotado. Se você, ao invés de andar pelo Espírito da fé, anda pela sua alma, você vai ter uma vida fracassada. O Espírito da fé é o Espírito da vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje Deus está dizendo, eu funciono em fé. Você quer andar comigo? Tem que ser em fé. Creia no que eu falei, viva como eu disse para você viver. E eu vou poder andar com você. Vamos nos colocar em pé. Pega o seu propósito, por gentileza. Coloque ele no seu coração. E é o momento de você apresentar a Deus. De você colocar diante de Deus. Você pode agora colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu entendi a palavra. Eu estou entendendo coisas que até então não tinha entendido. Entre em ação na minha vida agora. Eu quero uma renovação na minha vida. Eu quero uma renovação na minha mente. Eu decido aqui hoje me posicionar dessa maneira. Andar em fé. Possuir o espírito da fé. Eu não quero outra vida para mim. Eu quero ir para esse nível alto. Eu quero responder com a fé. Eu quero sofrer essa renovação e pensar em fé. Ter o espírito da fé regendo a minha vida. Me mover em fé. Responder com a fé. E até hoje eu aceitei coisas que eu não vou aceitar mais. Eu vivi de uma maneira que eu não vou viver mais. Tenho me comportado de uma forma que eu não vou me comportar mais. Tenho cedido para coisas que eu não vou ceder mais. Muitas vezes me entrego a situações que eu não vou me entregar mais. Eu coloco um ponto final nisso aqui hoje. O Senhor funciona em fé. E eu sei que o Senhor está me chamando para andar por fé. Porque é como o Senhor funciona. Eu não quero uma vida pequena. Eu estou projetando a minha vida aqui hoje. Conversa com Deus. Eu estou projetando a minha vida aqui hoje. Eu estou especificando. Eu vou levar isso a sério. Você precisa levar isso a sério. Não é só pegar essa pasta. Isso é um estilo de vida. Que você pega, você olha. Você visualiza, você chama a existência, você declara, você possui, você manifesta a fé, você se move em fé, você age a fé, porque você pensa em fé, você olha pela fé, ouve pela fé, fala pela fé, você se movimenta em fé.
Deus está nos chamando para isso. O diabo vai sempre nos atacar com aquela ideia, mas e isso? Mas e aquilo? E isso é difícil? E aquilo outro? E apresentar nossos problemas, nossas dificuldades, e o problema que eu estou vivendo, e o que nos fizeram. Isso não é andar por fé, isso é andar pela alma. Nós fomos chamados para esse nível alto, que é andar por fé. E a fé está convencida, a fé não tem dúvidas, a fé acredita. A fé crê em Deus e no que Ele falou, fica com o que Ele falou. A fé não se curva, a fé não se rende, a fé não se cala. A fé possui, a fé acredita. A fé está convencida de que isso funciona. Andar como Deus anda, funcionar como Deus funciona. É o que eu devo adotar para a minha vida. Vamos. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Senhor, aqui estamos nós, Senhor. Na tua casa, na tua presença. Hoje, abrindo os meus projetos de conquistas para 2024. Neste ano em que temos a unção de Josué. Vamos celebrar agora a primeira Santa Ceia desse ano. Tudo isso é por causa da fé. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos na verdade. Nós acreditamos na Tua palavra. Nós acreditamos que o Senhor é o eu sou, não o eu fui. Nós acreditamos que o Senhor faz de novo. Nós acreditamos em curas, em libertações, em portas abertas. Nós acreditamos nessa vida abundante. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor salva hoje, que o Senhor liberta hoje, que o Senhor prospera. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor não mudou. Nós acreditamos na Tua palavra, que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode fechar. Nós acreditamos, Senhor. Nós acreditamos, nós estamos aqui pela fé. O que nos trouxe aqui foi a fé. O que trouxe essa pessoa foi a fé. Agora ela deve continuar em fé. O que a levou a pegar essa pasta foi a fé. O que a leva a dar início a esse projeto é a fé. E agora ela deve ser contínua na fé, estável, Senhor, consistente. Ela deve pensar em fé, olhar pela fé, falar pela fé, responder pela fé. Ou seja, conforme a sua palavra está nos apresentando, pode ser difícil, pode ser impossível, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. É o Senhor dizendo para mim, para ela, creia, nada vai ficar assim. Eu não vou deixar as coisas dessa maneira. Você tem uma palavra poderosa. Eu fiz a promessa e eu a cumpro. Não há dúvida que o Senhor está dizendo, eu vou cumprir promessas de uma vida, sonhos de uma vida. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida. Prepara para possuir a sua terra prometida. Prepara para viver o melhor ano da sua vida. Prepara, é hoje, é agora. Esse é o momento. Passa pelo portal, assuma um compromisso comigo. Eu vou honrar a sua vida. Eu vou levantar você.
Vem, meu Deus. Sim, eu creio em ti. Vem, meu Deus. Sim, eu creio em ti. Vem, meu Deus. Deus, o sobrenatural. Faz pela igreja, Senhor. Responde, Senhor. Responde-nos com poder. Responda-nos, Deus. Venha com poder, meu Deus. E toma os corações. Espírito Santo, que o nosso povo seja possuído pelo Espírito da fé. Eu consagro cada um para viver pela fé. Cada pasta, cada projeto, cada sonho, cada meta eu consagro ao Senhor. E eu chamo a existência o que não existe. Eu profetizo realizados, materializados, concretizados, se tornando tangíveis para a glória do teu nome. O que é intangível hoje, se tornando tangível para a glória do teu nome. Eu tomo posse de mudanças, de um povo forte emergindo, um povo cheio de vida, de fé, de coragem, de ânimo, de esperança, renovado. Arranca a vergonha, arranca a humilhação da vida do nosso povo. Arranca, Senhor, arranca a vergonha, arranca a humilhação, arranca o que escraviza, arranca o que escraviza, arranca, Senhor, arranca a incredulidade, a dúvida, o medo, maldições, problemas crônicos. Arranca, Senhor, ó meu Deus, em nome de Jesus, arranca. Venha com solução para a vida dela. Cada um tem uma situação que parece as suas muralhas impenetráveis, intransponíveis. Mas o Senhor é poderoso para fazer. Entre em ação agora. E que esses gigantes caiam. Que essas muralhas impenetráveis tombem. Que ela viva a diferença em cada área, na família, na saúde, no financeiro dela. Que ela viva um novo tempo, uma nova etapa, um novo ciclo, uma nova estação, que ela experimente a glória do Senhor, e ela vai experimentar. É o Senhor dizendo para ela: eu vou fazer como eu sinto de dizer isso para ela, Senhor. Ó meu Deus, que ela hoje seja tomada pela convicção, e que ela assuma um compromisso com o Senhor seríssimo aqui hoje, de que ela vai te buscar como nunca, ela vai perseverar, ela vai louvar, ela vai estar envolvida com o Senhor, e vai criar esse ambiente de fé, e ela vai viver a sua glória. Que hoje, Senhor, ela esteja assumindo um compromisso com o Senhor, talvez como ela nunca assumiu na vida dela. O Senhor quer um relacionamento com ela. O Senhor a quer andando por fé. É o Senhor dizendo: creia no que eu falei, creia no que eu prometi, e eu vou fazer na sua vida. Senhor, a própria palavra, o livro de Josué é um livro de conquistas, e a sua palavra mostra claramente, o livro de Josué mostra exatamente o que o Senhor tem para nós. Fala da conquista de algo que tinha sido prometido e que muitos esperaram e morreram crendo. Fala, Senhor, de vitórias e vitórias e vitórias e vitórias, com exceção de Ai, momentaneamente, por causa do comportamento de Acã, eles não sofreram nenhuma derrota. Foram vitórias e vitórias, como o Senhor prometeu. Ninguém conseguirá resistir a você. Eu vou estar com você por onde quer que andar. Nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. O Senhor, desde o dia 31, que o Senhor nos entregou essa palavra, o Senhor está dizendo: onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar a você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Seja forte e corajoso. Medita da palavra, fale a palavra, não olhe para a direita nem para a esquerda, e você vai ser bem sucedido em tudo que fizer. A tua palavra está nos assegurando, o segredo do sucesso está ali.
Se tem uma escritura que nos mostra como ter sucesso, é essa. Se tem um livro que apresenta vitórias e conquistas sem cessar, é este. E o Senhor nos deu de presente, foi de presente essa palavra profética, essa unção. E eles tiveram que crer para atravessar o Jordão, eles tiveram que crer para começar molhando os pés num rio que estava transbordando. Eles precisaram crer que eles podiam vencer muralhas impenetráveis, gigantes. Eles tiveram que crer. As batalhas foram muitas, mas eles tiveram vitórias em todas. Tudo que nós temos que fazer é crer e dar nossas voltas ao redor de Jericó, fazendo os nossos jejuns e clamores. Todos os dias eles estavam lá, dando voltas ao redor daquelas muralhas. E nós temos que estar aqui, continuamente clamando, buscando, dando nossas voltas, orando e crendo. Chegou a hora de viver, chegou a hora de passar para o outro lado. Chegou a hora de viver a glória, chegou a hora de viver a promessa, chegou a hora de viver sonhos de uma vida, chegou a hora de Deus erguer você. Chegou a hora. Alguns nem sabem como, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer. Creia, porque nada vai ficar do mesmo jeito. Creia, porque chegou a hora de eu derramar na sua vida um nível de unção muito maior, de glória maior, de eu promover você, de eu honrar você. Você vai se destacar. Eu vou levar você, algumas pessoas aqui vão aparecer para o mundo, vão se destacar no mundo. Deus está dando início abrindo portas para algumas pessoas que se destacarão no mundo. Algumas pessoas vão ampliar os seus negócios, e eles serão não apenas neste país, mas serão ampliados internacionalmente. Deus está abrindo portas grandes. Ele volta a falar contratos milionários. Famílias inteiras vão se curvar diante de Jesus por causa do seu testemunho. Deus vai entrar em ação. Diagnósticos absurdos vão cair por terra e vão contrariar. Vão contrariar todas as previsões. Levanta e creia. Pessoas que já tinham perdido a esperança de se relacionar, de construir uma família, você vai ver Deus realizar o seu sonho neste ano. Você terminará de forma completamente diferente. Completamente diferente. Deus está levantando pessoas para um novo nível. Espiritualmente, Ele está nos chamando para um nível alto, de um relacionamento que nós ainda não conhecemos. Ainda não conhecemos a Deus como Ele começa a nos levar para esse nível onde nós vamos conhecê-lo de uma forma que ainda não conhecemos. Você vai viver experiências que você ainda não viveu. Deus te capacitará. Há uma graça capacitadora aqui. Deus está capacitando, é o favor dEle. Receba na sua vida, receba com força, receba com fé. Creia em nome de Jesus. Tem gente diante de muralhas impenetráveis, e o Senhor diz, elas vão cair. Tem gente que está em situações que parecem uma verdadeira prisão. Deus vai tirar você disso para sempre. Você vai sofrer libertações para sempre. Isso vai ficar no passado. Chegou a hora de Deus definir situações antigas. Chegou a hora de Deus mudar causas antigas. Chegou a hora dele cumprir promessas antigas. Ele está dizendo: creia, levante-se com fé, porque eu vou cumprir, eu vou fazer. Chegou a hora e eu vou fazer. A palavra de Deus para nós é: apenas creia, porque eu vou fazer. E vai ser
de um momento para o outro, com simplicidade. Simplesmente as coisas vão acontecer e elas vão fluir. Porque quando Deus bota a mão, Ele coloca a mão em algo, aquilo flui com tranquilidade. Aquilo acontece com tranquilidade. Você vai ver coisas que até então não aconteciam, eram travadas, difíceis de andar. Simplesmente você vai ver acontecendo, fluindo com tranquilidade, com normalidade. E você vai ver a bênção de Deus, porque chegou a hora de você viver. É o Senhor dizendo: eu estou aqui. Possua o espírito da fé, porque o espírito da fé é o espírito da vitória. O espírito da fé é o espírito da vitória. Em nome de Jesus, projeta hoje, se comprometa com Deus aqui agora, que você está passando por esse portal, que você vai fazer esses projetos como você nunca fez. Você vai buscar a Deus com a força da sua vida. Você estará aqui clamando, você fará esses jejuns, você estará buscando a Deus continuamente, você estará firme nesses projetos. É o seu período, como nós chamamos de período sabático. É o tempo em que você se joga e você cresce e você se desenvolve. Nós não temos nada melhor para fazer. É hora de buscar a Deus. Levante-se e creia, segura o que é seu. Creia, porque Josué é um livro de conquistas. Deus tem conquistas para você. Nenhum inimigo conseguirá resistir a você. Deus não vai te deixar, não vai te desamparar. E eu possuo junto com você agora todas as suas vitórias. Eu concordo agora com todos os seus milagres, todas as suas vitórias. Eu as ligo aqui na terra, para que elas sejam ligadas do céu. Eu profetizo que você vai viver o tempo mais incrível e surpreendente da sua vida, para a glória de Deus. Que a fé vai te levar, vai te alavancar, vai te levar a prosperar e a viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, você viverá o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu consagro você e o seu projeto. E eu digo que nada, nunca mais será da mesma forma. Eu acredito pela palavra. Como nada, tudo mudou. Liderança mudou, geografia mudou, comida mudou. Então eu creio da mesma forma, que é um tempo de mudanças, é um tempo onde Deus nos puxa para um lugar mais alto, e onde Ele também nos leva a nos destacar pela nossa fé, e pelos resultados que Ele vai poder realizar na nossa vida. Eu abençoo a sua vida, e eu consagro tudo, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, para a vitória, o seu ano para a vitória, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga para você mesmo: eu estou preparado para atravessar o Jordão. E eu já possuí no meu coração a minha terra prometida. Eu sei que eu estou num novo tempo. É uma nova estação, um novo ciclo. E Deus está comigo. Eu creio na promessa. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as pazes da minha vida
que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.